Então, vamos a seguir as rotinas aplicadas à tramitação dos documentos administrativos. Tramitar, seguir os trâmites, seguir um caminho, um processo. Então, esse é o processo, né, no caso da rotina. Então, a primeira rotina, aplicando lá nossas rotinas, que é o tema que nós estamos falando. Recebimento e conferência. Receber as correspondências e verificar se o documento pertence ao setor onde foi entregue. Em caso afirmativo, abrir a correspondência de caráter ostensivo, a que pode ser aberta, e conferir se existem outros documentos afins. Então, no caso, se a pessoa tiver, se ela puder, né, no caso o jovem aprendiz puder abrir, né, se for daquele setor, e ele puder abrir a correspondência, ele vai ver se tem outros documentos também afins, ou seja, do setor dele ou de outros setores. Esse procedimento supõe uma triagem e uma classificação. Então, daí nós vamos ver na próxima rotina. A rotina 2, a separação e classificação. Trata-se de uma tarefa intelectual que exige a interpretação do documento para análise e posterior separação por assunto e destino. Do que a quem interessa? Essas são as perguntas feitas para classificar o documento, identificar o destinatário e encaminhar ou expedi-lo ao destino correto. Então, ou seja, na hora de fazer essa separação, depois que você recebeu e abriu a correspondência, então você vai ver do que se trata, a quem se interessa. Então, essas são as perguntas feitas para fazer essa classificação de documento, ou seja, identificar o destinatário, para quem vai essa correspondência, ou seja, esses documentos administrativos. A rotina 3. Lembra que nós estamos falando de aplicando as rotinas. A rotina 3 é a expedição ou a saída. Uma vez classificados os documentos, quanto ao assunto e destinatários, eles são distribuídos, encaminhados aos setores ou anexados a processos em andamento já arquivados. Então, essa outra é a terceira rotina do que é feito com o documento que foi recebido pela correspondência, que é a expedição ou a saída. Qual o setor que vai ser encaminhado ou se vai ser anexado no seu setor mesmo, né, dos processos que já estão lá com você arquivado. Observe o fluxograma abaixo. Identifique a sequência de procedimentos que sintetiza a tramitação de um documento administrativo na Cooper. Ou seja, esse é o procedimento que faz, né, que é um fluxograma. Ou seja, o primeiro que nós falamos, né, a primeira rotina, o recebimento e a conferência. Segunda rotina, análise de documento. A terceira rotina é a classificação. Então, cada um tem uma forma, né, que nós vimos ali, um círculo, um retângulo e um losango. E depois, por último, temos a expedição. Então, esse desenho é o que forma o fluxograma, ou seja, o desenho que faz os procedimentos na tramitação dos documentos administrativos. Nesse caso lá da Cooper, né? Vocês acabaram de fazer a leitura de um fluxograma, ferramenta que mostra o passo a passo de um processo de trabalho e informa visualmente as tarefas que devem ser realizadas e em que ordem. Então, ali no caso, esse fluxograma é para vocês verem
em que ordem que é feita todas as tarefas. A aplicação do fluxograma favorece a esquematização das ações que fazem parte de uma tarefa e que não devem deixar de ser executadas. Então, esse fluxograma é um esquema para vocês fazerem as ações, ou seja, as tarefas, para não deixar de ser executada, principalmente naquela ordem do fluxograma de vocês. O fluxograma. O que seria esse fluxograma? É um desenho que tem como finalidade representar os processos ou fluxo de materiais e operações, a diagramação lógica ou de fluxo. Então, nós vimos também na aula sobre esse aplicando as rotinas, então vimos bem detalhado sobre o fluxograma. Em geral, todos os departamentos e setores conhecem os principais passos para a execução das diferentes atividades. Conquista da gestão participativa da Cooper e da política de treinamento, que sempre dá subsídios teóricos antes de implantar qualquer procedimento. Ou seja, a Cooper está falando ali que na gestão participativa da Cooper e a política de treinamento dá subsídios teóricos, ou seja, passa toda essa parte teórica primeiro para depois poder implantar esse procedimento. Ou seja, a maioria das coisas são assim. Primeiro a gente sabe a parte teórica para depois a prática. Então, nesse programa também não é diferente. Isso poderia ser útil aos aprendizes, pois poderiam contar com a ajuda de colegas mais experientes. Ou seja, vocês podem estar contando com a ajuda de outros colegas mais experientes que estão um tempo maior na empresa do que vocês. Agora nós vamos para o nosso próximo módulo, que é do atendimento ao cliente. Então, vocês viram que o nosso módulo esse é curto, né? Então, não é muito extenso o nosso módulo. Então, esse ainda faz parte também do auxiliar administrativo da apostila, mas como eu mencionei para vocês, essa parte ainda é auxiliar administrativo 1. Então, esse atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente de forma geral, não é só um cliente que compra um produto. Então, todos os tipos de pessoas que vêm até nós, no caso, quando vocês estão trabalhando, é um cliente. A frase, o paradigma mudou. Produtos vêm e vão. A unidade de valor. Hoje é o relacionamento com o cliente. Ou seja, é uma frase, para vocês de incentivo. É uma frase da apostila, onde vocês, do atendimento ao cliente, que vocês podem estar baseando nela. Feito o contato inicial, ou seja, vocês fizeram o contato inicial com as rotinas administrativas da Cooper. Os nossos aprendizes foram encaminhados pelo monitor, ou seja, gestor ou líder, como cada empresa é, ao setor de atendimento ao cliente. Ele explicou que o atendimento ao cliente é parte integrante do departamento administrativo e que ali poderiam compreender o funcionamento da cooperativa pela chegada dos clientes, mas deveriam sempre estar atentos ao organograma, que representa a ligação entre os diversos setores. Ou seja, eu não sei o que cada aprendiz já passou, mas geralmente, depois dessa rotina administrativa, vem atendimento ao cliente. É conforme está na apostila. Então, pelo organograma,
Então, vocês também, como jovem aprendiz, vão passar por diversos setores.